Bom, já que ninguém falou sobre o novo elenco de X-Men, eu fiquei procurando algum vídeo pra poder reagir, porque eu não queria ficar falando o vídeo inteiro. E eu sei que esse vídeo não vai dar monetização, não vai dar visualização, não vai dar coisa nenhuma. Talvez seja por isso que ninguém fez esse vídeo. Agora eu parei pra pensar, talvez esse seja o real motivo de ninguém tá falando dessa bosta. Bosta não, porque eu acho que é uma decisão muito importante. O elenco de X-Men está sendo construído, está sendo escolhido, e é um elenco muito bom. Gostei bastante. Meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. A primeira escolha de elenco, eu acho que todo mundo já bem sabe, se você assistiu o Homem-Aranha, o último Homem-Aranha, né? Porque nem sei direito como que é o nome do filme. A Sad Sink é a Jean Grey. Então meio que já ficou óbvio que ela foi a primeira escolhida desse novo elenco dos X-Men. Então Sad Sink, acho que é assim que é o nome dela, né? Sad Sink, como Jean Grey. Gosto, acho interessante. Se você for parar pra pensar que haveria talvez outras atrizes mais interessantes, acho provável, porque a Jean Grey eu acho que ela tem talvez uma beleza um pouco diferente do que a Sad Sink apresenta. A Sad Sink, na minha opinião, é um tanto quanto padrão, apesar de muito bonita, é um tanto quanto padrão. E eu acho que a Jean Grey talvez teria um tipo de beleza diferenciado. Mas assim, eu acho que todo esse tipo de pensamento que eu tenho é basicamente se apoiando nos filmes que já rolaram. Porque assim, os primeiros filmes, né? Pelo menos. Os demais eu acho que foi algo a se esquecer. Algo que a gente não deve realmente focar e nem se lembrar. Mas talvez esse tipo de situação, esse tipo de opinião vai acabar mudando dependendo da atuação da atriz, dependendo do roteiro do filme, como tudo vai ser tratado. Talvez assim, uma menina que a gente imagina que seja tranquila, ou pelo menos seja padrão, acaba sendo a referência daqui pra frente, porque ela consegue entregar muito bem a atuação. Assim, no filme do Homem-Aranha ela conseguiu fazer isso muito bem, então temos grandes expectativas para as novas sagas de X-Men. A segunda escolha para o elenco de X-Men é o Ciclope, e o ator é o Kit Connor, que interpretará o Ciclope nos X-Men. Eu acredito, assim, e comparando pelo menos as fotos, acho que parece bastante. Estou muito curioso para ver esse ator com o uniforme dos X-Men e como ele vai estar diante as situações. Estou torcendo muito para um Ciclope totalmente diferente, um Ciclope baseado no Capitão América mesmo. Um Ciclope líder, um Ciclope que entende a sua posição nos X-Men, um Ciclope que não é só capacho do Professor Xavier. Um Ciclope que sim, tem a sua personalidade, que demonstra ser um grande líder e um grande, assim, exemplo para os outros membros dos X-Men. Eu acho que é assim que a gente pode definir o Ciclope. Porque nos cinemas, a gente bem sabe que foi muito mal adaptado. Talvez a única referência boa que a gente tem do Ciclope são os quadrinhos e a própria animação do X-Men 97, o primeiro episódio do retorno da animação, demonstrou sim um Ciclope muito foda. E eu acho que é ali que pelo menos esse novo universo dos X-Men deva focar, pelo menos nesse personagem que é o Ciclope. Próxima escolha, pelo menos, é a Indy Navarrete, que será a Vampira. Essa escolha eu achei muito interessante, principalmente porque essa atriz tinha sido até esquecida, porque eu me lembro dela antes do filme Obsessão, que foi o grande sucesso e o que talvez garantiu esse papel pra ela de vampira, foi a participação dela naquela série de Lois Lane Superman e Lois, que ela está lá naquela série. Eu acho que a interpretação dela lá é terrível, a personagem dela também não ajudou, porque a personagem dela é pra ser uma cuzona, então você já cria uma certa um certo receio com a própria atriz, falando, pô, já interpretou uma personagem antipático, então meio que você olha pra ela e já remete a algo que não é muito bom. Então ela não deu muito certo estreando nas telinhas, ou pelo menos nos cinemas. Ou no caso, série, né? Porque não chegou a ser cinema. Depois ela veio e foi convidada para esse filme de Obsessão, em que a sua interpretação foi verdadeiramente muito boa, elogiada por muitos. Assim, o filme foi um sucesso, e igual eu falei, talvez tenha sido isso o que garantiu para ela esse papel de vampira. Então estou muito curioso para saber como ela vai interpretar esta personagem nesse novo universo da Marvel. A curiosidade não diria que é grande, porque a vampira já teve vários tipos de interpretação.
As dos cinemas, pelo menos, que a gente acompanhou na época, era um personagem muito acuado, um personagem que exigia pouco, por mais que estivesse na trama central, exigia pouco interpretação, então você ficava de um jeito, assim, meio assim, sem saber como definir qual é a interpretação da atriz. No caso da animação, a Vampira já tem uma participação muito mais fervorosa, com, obviamente, o resto do elenco dos X-Men. Então eu fico curioso para saber o quanto essa personagem vai ser tratada daqui para frente, principalmente nesse novo planejamento. Eu espero verdadeiramente que ela tenha uma boa participação e que ela entregue bastante, porque o pessoal vai estar em cima dela. Eu já percebi que a escolha dela para a Vampira gerou um certo hate no Twitter. Eu não sei o porquê, porque acredito que a atriz pareça muito com a personagem e não tem, acho que, motivos para verdadeiramente você odiar a escolha dela, mas é óbvio que às vezes o Twitter é um lugar estranho, às vezes não, sempre o Twitter é um lugar estranho, e óbvio que a motivação dessas pessoas vai sempre ser algo que não é uma boa avaliação a se levar em conta. Eu só realmente acabei caindo numa bolha do pessoal que odeia ela, eu não sei o porquê, mas eu espero que ela consiga entregar muito bem nessa nova fase da Marvel. Aqui uma escolha interessante, e eu vou dizer interessante porque eu não conheço esse ator, confesso para vocês. Christopher Abbott interpretará Professor Xavier, e eu não tenho muitas referências sobre ele. É dito que, ou pelo menos é fato, que os Professores Xavieres anteriores, ou pelo menos os outros dois, eram atores um pouco mais conhecidos. Uns atores mais, não diria renomados, mas pelo menos mais conhecidos. E de repente eles escolhem um ator que eu acredito que não seja muito conhecido. Eu acho isso interessante, é você realmente fazer uma aposta de uma nova interpretação, pra gente realmente talvez ser familiarizado com esse novo posicionamento, essa nova diretriz da Marvel para os X-Men. A única coisa que eu peço é que o cara consiga entregar muito bem como Professor Xavier, porque é um personagem muito importante dos X-Men, talvez um dos personagens centrais. E eu não sei qual vai ser o tipo de trama adaptada, ou pelo menos diretriz de roteiro, porque existe nos quadrinhos, pelo menos, o Professor Xavier, que é o professor bondoso e que ao mesmo tempo tem as suas tomadas de decisões totalmente duvidosas. E até um certo momento encarado como vilão. Então, eu não sei muito bem como vai ser feita essa adaptação da Marvel, mas eu espero que o ator consiga entregar bem com esse personagem, porque é um personagem que vai ser vigiado e vamos ter grandes expectativas com ele nas telinhas. A próxima personagem, ou pelo menos a próxima atriz escolhida para interpretar um personagem dos X-Men é a Samara Weaving, que interpretará a Emma Frost. Eu tenho pouco conhecimento sobre essa personagem. Tudo que eu sei é que ela também é uma telepata e o seu diferencial é que ela consegue, para se proteger, ela se torna meio que em volta dela um diamante, mas no momento que ela fique nesse estado de diamante, ela não consegue utilizar os seus poderes. É só isso que eu sei sobre ela. Não sei se ela é vilã, se ela faz parte dos X-Men em si, porque assim, nesse universo dos X-Men acontece muito isso, de um personagem que tá de um lado, de repente ele tá do outro, de repente ele volta pro outro lado, sabe? A grande, não diria confusão, mas o vira-casaca acontece aos montes nos X-Men, que de vez em quando eles estão de um lado, de repente eles estão do outro, e eu não sei como ela vai ser adaptada para esse novo universo, se ela já começa do lado dos X-Men, ou ela vai começar como vilã. Bom, a gente realmente vai ter que assistir para descobrir, mas acredito que a atriz, talvez do elenco, seja a atriz mais bonita mesmo, e casa muito bem com o personagem que ela irá interpretar. Próximo personagem, eu acho que aqui foi uma escolha muito boa, é a Maya Boyd, que será a Tempestade. E um fator curioso que eu acho que muita gente se ligou é que, nesse caso, ela não é uma atriz velha, né? Ela talvez tenha a idade parecida com o resto do elenco. Então, a gente já bem sabe que a própria Tempestade tem uma idade um pouco diferenciada dos outros. Ela é considerada uma das mais velhas dos X-Men, mas nesse caso talvez ela vai progredir com os demais. Apesar de que a atriz tem uma postura e cara de ser talvez um pouco mais velha, então você pode jogar a idade dela um pouco mais pra cima, diferente dos outros, mas eu acho que é uma escolha bem interessante,
pode haver um tipo de desenvolvimento interessante do personagem nesse novo universo, e eu fico curioso pra saber como eles vão tratar tudo isso, mas a escolha é perfeita, uma atriz muito bonita, e eu acho isso muito interessante e muito bom para esse universo dos X-Men. A próxima escolha, e dessa vez um vilão, é o Mephisto, que será interpretado pelo Adam Driver. Eu acho que a escolha é muito boa, o ator parece muito com o personagem, e esse ator já teve grandes participações. Aqui é verdadeiramente um cara que já tem bagagem nos cinemas, então talvez seja por isso que eles escolheram como vilão. É aquele famoso vilão que é derrotado e não vou dizer que você depois esquece dele, mas pelo menos não é alguém que vai precisar verdadeiramente aparecer a todo momento, porque se você tem alguém que tem que aparecer muitas vezes e o cara já é um ator conhecido e muito famoso, isso vai precisar de grana, vamos dizer assim, vamos ser bem claros. E eu acredito que para o novo universo da Marvel, que sim, vai se valorizar, não é tão interessante você pegar atores muito renomados, atores que exijam muita grana, senão chega uma hora que acaba ficando inviável. Então a escolha desse ator para Mephisto eu gosto, apesar de que o Mephisto, se eu não me engano, nos quadrinhos ele vai e volta a todo momento, não é aquele tipo de vilão que você derrota e ele desaparece, ele fica tramando várias situações nos X-Men, então eu não sei como ele vai ser utilizado nessa nova adaptação da Marvel, mas gosto da escolha, achei interessante e eu espero grandes coisas para esse ator, nesse personagem que é o Mephisto. Eu tenho certeza que o Peter vai ficar maluco porque ele adora esse personagem. Então essa foi a seleção de novo elenco para os X-Men. Achei uma seleção bem interessante, personagens interessantes, personagens bonitos, atores e atrizes bonitas, então já tem um ponto positivo aí, eu quero ver muito, estou bem esperançoso para saber como eles vão ficar caracterizados nessa nova empreitada da Marvel. Eu espero que a Marvel tenha todo o cuidado com os X-Men, o cuidado que eles precisam, porque elas já foram, tipo, essa franquia já foi muito castigada pela Fox, e eu gostaria que fosse melhor adaptado, porque as possibilidades que X-Men nos traz são gigantescas, em quesito de drama, em quesito de coisas a se refletir. O próprio universo dos X-Men é muito vasto, então eu acho que a Marvel tem talvez um conteúdo gigantesco nas mãos, e eu espero que eles consigam tratar isso muito bem. Bom, acho que estão nas boas mãos. A Marvel consegue fazer isso muito bem. Óbvio que a fase 4 e 5 da Marvel foi terrível, mas já passou. Aparentemente eles estão colocando as coisas nos trilhos, então talvez novas coisas e boas coisas estão por vir. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixe aí nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!